Você já se deparou no seu dia a dia em várias aplicações, não importa o fabricante, com válvula EGR carbonizada? Assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar suas sugestões. Bom, pessoal, a válvula EGR, ela é uma válvula, como todos vocês já conhecem, o próprio nome, válvula que faz a recirculação dos gases de escape. Ou seja, os gases que estão saindo pelo escape, parte dele é utilizado para ingressar na linha de admissão dentro do cilindro motor, justamente para que seja utilizado para baixar a temperatura. Essa é a função primeira da válvula EGR. Ela foi criada com esse objetivo, por causa do NOx, ou seja, óxido de nitrogênio, óxido nitroso, como queiram. E nós sabemos que quando a temperatura na câmara de combustão atinge 1.400 graus centígrados ou superior a este valor, começa a molécula de nitrogênio, que faz parte da composição do ar, reagir quimicamente com a molécula de oxigênio. E aí formar uma fusão aonde nós temos aí o óxido nitroso, o NOx. Então, isto ocorre em condições onde, na câmara de combustão, nós temos a temperatura igual ou superior a 1.400 graus centígrados e, consequentemente, as moléculas de oxigênio se fundindo com as moléculas de nitrogênio. Essa é a primeira função aonde foi criada a válvula EGR, que já vem desde bastante tempo nas aplicações, não só ciclo Otto, mas agora comumente na área diesel. Porém, a outra função é na parte fria. O motor, quando ele está frio, quando a temperatura do motor está abaixo de 60 graus centígrados, nós temos então uma perda de calor da massa de ar para as paredes que estão frias. Então, neste caso, a válvula EGR vai permitir que circule os gases de escape a uma temperatura em média aí de 400, 500, 600 graus centígrados, ingressando e fazendo com que haja uma troca de calor e o motor atinja a temperatura normal de trabalho, que é acima de 60 graus centígrados, que é a temperatura de referência. Porém, um detalhe interessante, vejam, a válvula EGR agora está trabalhando no tempo frio, ou seja, na parte fria, o motor, na fase fria do motor, onde ele não aqueceu. Aí nós temos emissões de óxido de carbono ou monóxido de carbono, que é justamente aquela fumaça branca, esbranquiçada, ardida, que agride a mucosa. Mas o nosso assunto é saber quais são as causas que levam a válvula EGR à carbonização excessiva. Então, acompanhe. Peguei apenas poucos exemplos, porque é o dia a dia de vocês, principalmente das aplicações Euro 4, Euro 5. Vejam, esta aplicação de válvula EGR, que é a válvula que recircula os gases, aproveita a recirculação dos gases de escape, já existe há bastante tempo, desde o ciclo Otto até atualmente o diesel, principalmente nas normas de emissões Euro 4, Euro 5, como eu já falei em diante. Okay? Então, este tipo de carbonização excessiva, que esse acúmulo, ele acontece por alguns fatores. Quais são os fatores que levam? Porque normalmente as pessoas, elas se preocupam, a válvula EGR carboniza muito. Claro, se nós temos uma fuligem de gás de escape de má qualidade, a concentração desta fuligem
ocorre isso que você está vendo aqui na imagem, olha, a obstrução da válvula EGR. E se a válvula EGR não realiza a sua função, hoje o módulo ele está monitorando tanto por sensor de posição da válvula EGR, como sensor de temperatura. Então aí o módulo, para fazer com que as leis de emissões sejam atingidas, elas começam a entrar em regime de emergência, reduzir a potência do motor, justamente para que proteger o meio ambiente, proteger o motor também, sem dúvida nenhuma. Agora, o que leva a essa carbonização excessiva? Geralmente a válvula EGR, com 50 mil quilômetros, é bom você verificar como é que está o nível de depósito de carvão no corpo dela, na área onde você tem essa entrada de gases inertes na admissão que é controlada. É um controle muito bem feito, aonde o módulo já está programado para dosar esta quantidade de gás, porque ele não pode matar o torque e a potência do motor. Ou seja, e muitas das vezes as pessoas substituem ou limpam a válvula EGR, mas não vão atrás da causa, por que carboniza demasiado, que é essa questão. Fatores que levam ao excesso de carbonização da válvula EGR. A válvula EGR naturalmente se carboniza? Sim, mas num nível muito pequeno. Agora, essa carbonização excessiva, que chega a comprometer o funcionamento da válvula e, consequentemente, do sistema, daquilo a qual se propõe, então tem alguns fatores, porque senão você fica tirando válvula EGR, aí limpando, colocando, carbonizando, e aí você fica nesse bate e volta aí e não resolve o problema. E muitas das vezes as pessoas acabam tirando a função, anulando a válvula EGR, tirando a funcionalidade dela, mas o módulo ele precisa ser também avisado, ele precisa ser reprogramado para entender que a válvula EGR foi anulada, porque senão vai começar a existir código de falhas. Então, voltando ao nosso objetivo, por que ocorre a carbonização excessiva na válvula EGR, esse excesso de carbonização? Primeiro, diesel de má qualidade. Ora, se nós temos diesel, nós sabemos que o diesel é um composto químico, onde ele tem aditivos, anti-espumante, antioxidante, ele possui uma composição química, né? E se a qualidade do diesel não é muito bem, não é boa, vai ter muito resíduos, sem dúvida nenhuma. E sabe quando você percebe isto? Quando você vai num posto, abastece, e depois que você abastece, você percebe que o rendimento do motor não está igual. Então você, cara, depois que eu abasteci, começou o motor a não ter mais o mesmo desenvolvimento que tinha antes. Então, esse é um diesel de má qualidade que você abasteceu, por presença de água, por aditivos, má qualidade do combustível. Não sabemos como precisar isto, porque está lá no posto, não sabemos, né? Mas uma má qualidade do diesel vai permitir que a queima não seja completa. E toda vez que a queima não é completa das moléculas de hidrocarboneto do diesel, se forma fuligem. E a válvula EGR, ela não trabalha constantemente. Ela trabalha na faixa de potência, quando a temperatura na câmara de combustão ultrapassa a 1.400 graus centígrados, igual ou superior a isto. Tá? Ou em regime frias, ou seja, em funcionamento que nós chamamos regime frio do motor, aonde o motor ainda não atingiu a temperatura de referência de trabalho, que é acima de 60 graus centígrados. Então, o diesel de má qualidade carboniza demasiado porque a queima não é completa.
A qualidade da injeção, a atomização, a projeção da injeção, o volume de óleo, geralmente o cidadão ajusta o injetor, ou o injetor já tem uma certa vida útil, e aí o volume, o plena carga altera demasiado, e o volume de injeção aumenta onde não tem massa de ar suficiente para queimar todo esse diesel. Aí, neste caso, todo diesel que não queima vira fuligem, vira carvão, vira esta crosta que você está vendo aqui na válvula EGR. Então, a qualidade da injeção. O injetor tem que estar com a projeção certa, ok? A pressão do reio tem que estar correta, eu não posso ter oscilações de pressão no reio. Filtro saturado, né? Por isso que nós temos filtro de ar saturado. Ora, se o filtro de ar saturado também vai ocasionar uma massa de ar menor, então vai sobrar molécula de oxigênio. E o diesel, ou seja, na verdade você tem maior quantidade de moléculas do diesel, que neste caso não vai se associar devido à má qualidade da injeção. E o filtro de ar também, que reduz. O turbo mexe com a massa de ar, com a densidade do ar, que é a quantidade de moléculas. Se a quantidade de moléculas de oxigênio diminui, porque eu tenho um problema no turbo, no intercooler está furado, a turbina está com folga radial, a pressão no coletor de admissão não está sendo atingida, então automaticamente vai sobrar diesel. E esse diesel que não queima, mas oxida, ele vai virar carvão na válvula EGR, já que automaticamente a recirculação dos gases vai aproveitar esses gases. Então não é a válvula que carboniza porque ela criou uma condição para carbonizar, não. É a má queima dentro do cilindro do motor, ou seja, a má queima do combustível é que vai gerar a concentração de fuligem de carbonização na válvula EGR. Então, o intercooler com presença de óleo lubrificante na parte interna, um intercooler furado, ou seja, que há perda de pressão no coletor de admissão, valvulamento do motor, válvulas não estão ajustadas corretamente, o tempo de abertura e fechamento, folga de válvula, o cilindro do motor já está espelhado, já está ovalizado, os anéis já têm desgastes. Então, tudo isso gera a sobra de diesel que não queima, mas ele oxida pelo momento de chama da parte do diesel que queimou. Então, o cilindro do motor, filtro de partículas que também vai sofrer e ele vai se saturar na frente, e saturando na frente, automaticamente essa recirculação vai ser comprometida e vai carbonizar demasiado a válvula. Então, se você tem uma válvula EGR se carbonizando numa frequência de um tempo menor que 40, 50 mil quilômetros, então fique esperto, porque um desses fatores que rapidamente nós falamos pode ser o agente, a condição que está sendo dada para que o diesel na câmara de combustão não se queime perfeitamente e, consequentemente, vai ter um acúmulo de fuligem na área da válvula. Então, não é a válvula EGR. Agora, vejam, a válvula EGR, ela permite que entre os gases inertes ocupando, mas o módulo, quando atua a válvula EGR, ele também dosa. A pressão do reio sobe, que é justamente para atomizar melhor. O volume de injeção é controlado, justamente em função para que o motor não perca torque e potência e, consequentemente, a temperatura na câmara de combustão não ultrapasse em regime de potência. Ou na condição em que o motor está trabalhando em condição fria, ou seja, a temperatura do motor está abaixo de 60 graus ainda, aí a válvula EGR, ela recircula justamente para que haja uma troca. O calor dos gases, por isso que nós temos o trocador de calor, o radiador da válvula EGR,
justamente para que a água do motor absorva este calor e a temperatura seja atingida o mais rápido possível. Porque nós estamos falando de aplicações que têm cabeçote de alumínio, então as perdas, as trocas de calor são muito grandes. E aí nós temos a válvula EGR sendo utilizada para dois fatores, para NOx e para CO, monóxido de carbono, ou CO2, dióxido de carbono. Agora é que vem a parte importante. Esses fatores que nós comentamos devem ser avaliados toda vez que você desmonta e verifica que a válvula EGR está impregnada de carvão. Saiba que primeiramente você tem que ver a condição daqueles pontos que nós falamos, que eles são agentes, que vão fazer com que a carbonização da válvula EGR seja intensificada. Ok? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você. Até a próxima.